Olá, bem-vindo ao EPA novamente. Colado, mais ou menos certo. Eu tive uma distorção na forma, provavelmente porque aqui dentro é quente e a resina começa a secar muito mais rápido, então eu ainda estou distribuindo a resina na forma quando ela começa a secar. Então não dá tempo de eu colocar a forma em descanso para ela voltar para sua forma original. Faz mal, aquele mesmo truque que eu usei com o Mirage, porque a resina, mesmo se fosse plástico, vai, ou se vai, só ter belo cuidado que vai. Resina, você acostuma a trabalhar com ela, ela é tão bacana de trabalhar quanto o plástico. Ela é bem diferente até do plástico, mas uma vez que você se acostume com ela, ela é uma coisa gostosa de trabalhar, tão viciante quanto o plástico. São coisinhas do tipo o quanto o material aguenta de torção é diferente do plástico, como ele se comporta quando você lixa, como ele se comporta com tinta. Olha só, por exemplo, aqui seria uma grande rebarba, parte da forma. Para tirar, puxou, saiu, quase nada, bate uma lixinha aqui, some praticamente tudo em segundos. Essa outra pelinha aqui você pode quebrar e tirar, ou então você vem com a lâmina de leve, deixa ela, vem correndo praticamente sozinha, você vai empurrando, ela vai entrando na posição correta de corte. Um mínimo de filme você praticamente tira com a unha. E a resina tem algo interessante, é a quebra dela. A quebra da resina é uma quebra seca. Quando você quebra uma peça em resina, na hora que você pega ela e tenta remontar, você não vê uma linha de divisão, o que é muito bom, porque a resina não é muito difícil de quebrar. Então você pega um pouquinho de ciano, coloca na peça e junta novamente. Se ela vai quebrar de novo, não no mesmo lugar. A união do cianoacrilato na resina é mais forte do que as outras partes de resina. Algo gostoso de mexer, fica bem. Os detalhes ficam... Detalhe em resina, em silicone, quando você tira a primeira vez, você fica assustado, porque se você deixar uma impressão digital, a impressão digital vai sair na forma. E não digo impressão digital de grande impressão digital, não, é gordura que fica da impressão digital. Você tem uma superfície lisa com o vidro e deixa uma impressão digital de gordura, ela sai na forma. É muito delicado, muito eficiente. As peças se juntam bem, praticamente como no original. Móveis ainda. Bolinhas, um pouquinho de massa, passa a supercola antes de aplicar a massa, porque as massas normalmente não aderem muito bem na resina. Bolha de ar dentro da peça, como por exemplo aqui também tem. Se você precisar mexer nessa parte, eu recomendo furar por trás da bolha, na parte interna, preencher com um pouquinho de Super Bonder, ou alguma forma de resina
resina, não use nada que dê retração, porque se der retração ele vai puxar e vai criar uma parte côncava na peça. Isso já aconteceu comigo, foi uma experiência que eu fiz com cola branca, ou essa aqui de 3D, que eu uso para fazer muito feeling, preencher muita coisa com essa cola. Eu fui preencher aqui, mas ela tem uma boa retração e ela puxou a peça para dentro. Uma gota de Super Bonder, ou no caso como essa daqui, ela não vai, nem mesmo na parte que eu vou lixar, ela chega a pegar na... Olha só, esqueci, ó. Tá vendo? A gente vai acostumando e esquece. Nem mesmo na parte onde eu vou lixar, ela vai chegar. Então eu deixo ela aqui. Mando brasa, colo. Eu não devo prender nada em cima dela e nem fazer nenhum esforço em cima dela. Ela tem força suficiente para aguentar o algodão quando eu passo um wash depois. Também se eu apertar muito eu quebro a peça em resina, a peça inteira. E é muito interessante, bem... Mexam com a resina. Ela é bem interessante de mexer, é muito gostoso. Pra mim virou mais um desafio. Montar é um desafio, copiar é um desafio, montar a peça em resina é um desafio. Além de quando você tem um modelo, uma aeronave, um carro ou alguma coisa em que tem várias versões. Uma aeronave como esse Su-22 tem, não sei, umas 2 dezenas de países que usou isso aqui, e cada um desses países tem 5 ou 6 esquema de cor diferente. Então tem uma grande gama de oportunidades bem interessante. Aqui uma linha de junção bem grande. Eu vou lixar, vou reescrever. Ele tem aqui alguns defeitos de forma. Se eu estivesse querendo muito a facilidade de montar, eu refaria a forma para essa peça. Mas como não é minha intenção tirar dezenas e dezenas de unidades, eu deixei assim mesmo e faço a cada peça o reparo necessário. Não é muito difícil aqui. Mexam com a resina, é interessante. É mais assustador do que... Parece mais assustador do que é. Na hora que você começa a mexer, você começa a se divertir bastante. Fora os concertos que você faz em casa com resina. Ixi, nem falo. Tem de tudo aqui. Até onde põe a resistência do chuveiro, eu já fiz em peça de resina, que a original quebrou. Eu não consigo achar em lugar nenhum. Ela tem uma tampinha com um O-ring. Eu fiz a peça em resina. Peguei a peça original quebrada, colei de novo, o trilho dela estava quebrado, eu refiz com um pedacinho de cartão e tirei a cópia. Tá lá, tá no chuveiro, faz 2 anos. É bom nem falar, falou, é que nem trânsito. O trânsito hoje tá bom. Mesma coisa. É isso. Nos falamos depois. Grande abraço.